Por que sofremos? Esta é a pergunta que atravessa séculos, desafia a razão e abala a fé. Hoje vamos descobrir o que a filosofia de Schopenhauer e a história de Jó revelam sobre o sofrimento humano. Você já se perguntou: por que o sofrimento existe? Por que tantas vezes a dor cai sobre nós, sem aviso, sem explicação, sem justiça? Imagine por um instante. De um lado, um homem que perdeu tudo: filhos, saúde, bens. De outro, um filósofo que, sentado à mesa, escreve: viver é sofrer. Dois mundos, duas épocas, dois homens separados por milênios, mas unidos por uma mesma pergunta: por que sofremos? Hoje eu te convido para uma viagem, uma conversa impossível entre Jó, o homem que enfrentou o silêncio de Deus, e Schopenhauer, o filósofo que acreditava que o mundo é, por essência, dor. Prepare-se. Essa história pode mudar sua forma de olhar para a vida, para a sua dor e até para Deus. O livro de Jó começa abrupto. Em um único dia, ele perde tudo. Seus filhos morrem, sua riqueza desaparece, sua saúde definha, sentado sobre cinzas, coberto de feridas, ele só consegue dizer: nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, será mesmo? Será que Jó não queria respostas? Será que essa resignação não escondia uma pergunta que ardia como uma ferida aberta? Por quê? E se você estivesse no lugar dele, o que diria? Séculos depois, na Alemanha do século XIX, um homem escreve: a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Esse homem era Arthur Schopenhauer. Para ele, o mundo não é um palco da justiça divina, mas um cenário indiferente, governado por uma força cega. À vontade, desejamos, lutamos e sofremos. E quando conseguimos o que queremos, nos cansamos e desejamos outra coisa. Um ciclo sem fim, movido pela inquietação, pela falta, pelo sofrimento. Schopenhauer acreditava que o sofrimento não é uma falha no sistema, mas a estrutura do sistema. Viver é sofrer. Agora, feche os olhos e imagine Jó e Schopenhauer, frente a frente. Dois homens feridos pela existência. Jó pergunta: por que Deus permitiu minha dor? Schopenhauer responde: não foi Deus, foi a vontade cega que move o mundo, sem propósito, sem compaixão. Jó replica: mas eu sempre fui justo, correto. Schopenhauer balança a cabeça. A dor não escolhe suas vítimas. Ela simplesmente acontece. Silêncio. Os dois olham o horizonte. Nenhum deles tem uma resposta completa, mas ambos sabem: a dor é inescapável. No final do livro, Deus responde a Jó, mas não como ele esperava. Deus não explica por que Jó sofreu. Em vez disso, pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus não dá razões. Ele revela mistério, grandeza e o limite da razão humana. Diante disso, Jó responde: me arrependo no pó e na cinza. Não porque entendeu, mas porque percebeu que há coisas que talvez jamais entenderá. Schopenhauer também propõe uma saída, mas não através da fé. Ele sugere a negação da vontade, parar de desejar, de querer, de lutar, afastar-se das paixões que nos acorrentam à dor. Para ele, os grandes sábios, Buda, os ascetas, são aqueles que renunciam ao mundo e assim se libertam da dor. E você? Como encara o sofrimento? Quando a dor chega, você a vê como uma injustiça, uma punição ou uma parte inevitável da vida? Você busca respostas, como Jó, ou tenta se libertar, como Schopenhauer, ou, talvez, você só queira que a dor passe, como qualquer ser humano. No fim, tanto para Jó quanto para Schopenhauer, não há uma explicação definitiva. A dor existe, ponto. Mas o que você faz com ela é o que define a sua vida. Alguns
se revoltam, outros se resignam, alguns se afundam, outros transformam. E você, talvez. A dor seja o que nos torna mais humanos. Talvez seja ela que nos arranca da ilusão de que controlamos tudo e nos coloca de frente com aquilo que realmente importa: o amor, a compaixão, a humildade. Como disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Hoje, você ouviu a história de dois homens que nunca se encontraram, mas que, de alguma forma, se completam. Jó nos ensina que nem sempre teremos respostas, mas que podemos, mesmo assim, manter a fé. Schopenhauer nos alerta que o mundo não é feito para a nossa felicidade, mas que podemos, mesmo assim, buscar uma forma de paz. E eu te pergunto, diante do sofrimento, qual será a sua escolha? Se essa reflexão tocou seu coração, deixe seu comentário. Compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça, por mais que o mundo seja dor, você ainda pode ser luz.